Oi, meus seguidores, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Bom, no vídeo de hoje é mais um vídeo reprisando aqui no Intercaixas. Bom, pra quem ainda não sabe, esse é um quadro onde eu trago o meu favorito do mês, falando aí sobre filmes e séries, tá? E eu separo em dois vídeos, no caso, em dois temas, que é reprisando e lançou aqui. E sempre o primeiro vídeo é reprisando. Então, eu costumo postar, gente, no começo de cada mês. Então hoje a gente vem falar do meu favorito do mês de junho, que acabou de acabar aí, gente, tá? E esse vídeo saiu um pouquinho tarde, porque eu tive que esperar aí lançar aí o reencontro de Casamento às Cegas. Isso mesmo, o meu reprisando de hoje vai ser falando sobre Casamento às Cegas. Sem mais delongas, roda a vinheta! Bom, então é isso, gente. Antes de começar a falar isso, porque eu achei, vai deixando meu like, se inscreva e ativa as notificações. E é sobre isso. Bom, confesso pra vocês que o reprisando desse mês foi um pouco difícil pra mim, porque tem títulos aí que eu gosto muito e que eu queria muito trazer como favorito aqui do mês. Aí você fica, Dai, como assim? Tem outros títulos que você assistiu? Sim, tem outros títulos, tá? E pra quem não sabe, gente, reprisando significa filmes ou séries que eu já assisti, reprisei novamente. No caso de séries, pode também ser novas temporadas. Então é isso, tá? É só você ler aqui na descrição, eu vou detalhar um pouquinho sobre o quadro, tá? Então é isso, gente. Pra você conferir a minha lista completíssima, com todos os títulos que são separados com filmes e séries, tá? É só ir lá no meu blog, eu vou deixar o link aqui do post, que você só clicar, vai ser direcionado pra lá. E nesse post, gente, eu compartilho lá minha lista completa, tá? Lembrando que tem títulos que eu assisto, eu não gosto, então eu nem trago pro canal e nem pro meu blog. Beleza, beleza. Bom, quem já me acompanha um tempo sabe, né, gente? Eu sempre coloco o Casamento às Cegas no meu reprisando, desde a primeira temporada, porque, sim, é um reality que eu gosto bastante, eu romântica incurável, eu adoro esse reality, eu adoro, tipo assim, realmente um experimento, né? Que, pra quem não sabe, o Casamento às Cegas, gente, tem em vários países. Eu comecei assistindo dos Estados Unidos, tá? E aí eu acho que dos Estados Unidos, se não me engano, já tem 5 temporadas. Eu vou colocar aqui na tela, tá? E então essa primeira impressão que eu tive do Casamento às Cegas. Depois, quando lançou a primeira temporada aqui no Brasil, eu já fui assistir. E eu gostei muito, claro, que o pós é sempre um pouco decepcionante. Você acaba se decepcionando com alguns participantes. Mas é sobre isso, né, gente? E eu confesso pra vocês, a primeira temporada foi razoável, a segunda temporada também foi razoável, eu gostei muito também. Mas só que essa terceira temporada, gente, entregou tudo. Eu não tive como falar de outra coisa aqui, a não ser Casamento às Cegas. Então vamos falar do Casamento às Cegas Brasil, agora que eu já dei uma introdução. Ah, gente, pra quem não sabe, Casamento às Cegas é um experimento social que trata sobre casais. Você conhece, né, o homem ou a mulher, e a mulher também, por uma cabine, gente, um aparelho entre você. Então, a primeira conexão que você tem com a pessoa é ouvindo ela. Então, você não vê a pessoa, você não sente o cheiro da pessoa. E as pessoas se apaixonam real, gente. Eu super acredito nisso, de verdade. Porque, assim, vai muito do que a pessoa transmite pra você. Então, você realmente se entrega ali naquele experimento, você fica confinado e tal. Então, é isso. Então, vamos falar sobre o Casamento às Cegas Brasil, terceira temporada. Então, gente, quando começou a terceira temporada, lá fui eu assistir e vou falar algumas coisas que eu reparei e algumas coisas que eu gostei, outras que eu não gostei. Então, a primeira coisa que eu reparei, eu achei muito rápida, sabe? Porque eu lembro que as outras temporadas, os episódios iam sendo colocados de forma bem devagar mesmo. Colocava 2 episódios, aí passava uma semana, colocava mais 2. Essa temporada, gente, foi 2 datas para as temporadas e uma data para o reencontro. Então foi muito rápido mesmo. Outra coisa, gente, logo de cara teve um personagem, um participante no caso, que o ranço foi instaurado nas cabines. E eu confesso para vocês que às vezes é difícil você logo de cara ter o ranço com alguém. Mas esse personagem, gente, criou esse ranço e muitas pessoas que assistiram o Casamento às Cegas Brasil, né, terceira temporada, que é o Valmir, gente, tá? Então, esse Valmir criou ali um ranço em mim nas cabines. Por quê? Eu, como não transmitia muito as reações das pessoas que estavam do outro lado,
mas pra gente passava. Então, assim, a reação na fala dele com a Maria, principalmente, eu sempre vi um cara bem autoritário, bem machista e também um pouco agressivo na fala. Ele começou ali a ter uma conexão com a Maria, e nessa conexão, a Maria não sentiu a mesma coisa. No começo, sim, mas depois ela foi, tipo, trazendo alguns gatilhos pra ela, e ela pulou fora e foi pro Melandro. Foi pro Melandro, né, que é um outro participante. Quando ela foi falar isso pra ele, que ela tava afim de outro cara, que ela vai escolher ele, cara, ele foi totalmente agressivo. E sim, gente, acontece isso, porque querendo ou não, você se conecta com várias pessoas ao mesmo tempo ali. E isso já aconteceu no casamento às cegas no geral, principalmente no dos Estados Unidos, que teve isso também. A menina falou pro cara, o cara tava a ponto de pedir ela em casamento, pra vocês verem que tinha evoluído muito mais do que a Maria e o Valmir. Então, só que o cara super de boa, gente, super de boa. Pra quem assiste já Casamento às Cegas Estados Unidos, sabe de quem eu tô falando, porque eu nunca decoro o nome, mas vou colocar aí a foto na tela. Então, a Maria, acho que não esperava que o Valmir reagisse tão mal. Então, gente, o Valmir ali pra mim, em várias cenas, eu via ele muito querendo saber, assim, do cara. Ai, de quem você tá afim? Depois que a Maria deu um pé na bunda dele, ele foi atrás de outra participante, que é a Karen, que já tava bem encaminhada ali com o Ítalo. Eles já estavam falando em casamento e tal, porque sim, o casamento é pedido nas cabines, gente. Você vê como o negócio é louco. Então, ele já tava naquele frisson de pedir ela em casamento. E ele falou isso pra ele, né? Que a Karen era pra ele. Quando ele viu que ele ia sair do programa porque não tinha criado conexão com mais ninguém, ele foi pra cima da Karen. E ele foi real pra cima dela. Então ali já criou aquele desconforto entre ele e o Ítalo. E com a gente também. Porque o que passava pra mim, gente, é que o tempo todo ele queria estar no programa. De um jeito ou de outro, ele queria estar no programa. Seja com Maria, seja com quem fosse. E o que a gente sentiu aqui, que a Karen foi um escape para ele, foi uma válvula de escape para ele permanecer no programa. E não só eu via isso, como as meninas lá também viam isso, mas só que, tipo, as meninas lá principalmente, quis respeitar o relacionamento, respeitar a escolha da Karen. E é isso, gente. Outro participante que também deu um rancinho ali, mas depois foi melhorando bastante, que foi o Dani, que foi aquela fala machista que ele teve com a Paty. Realmente, gente, eu achei muito machista. Porque, assim, primeiro, a mulher ela tem que ter o direito de se expressar da forma que ela quisesse. Então, assim, mas não foi a Paty, não partiu dela falar sobre sexo nas cabines, foi a parte dele. Ele perguntou, ele quis saber. E ela ficou assim até um pouco constrangida, mas depois ela falou. E depois ele começou a falar pro pessoal que não gostou, porque mulher que fosse dele não poderia abordar sexo com tanta naturalidade, né? A hipocrisia da pessoa, né? Que quando ele escolheu a Dani, realmente eu achei ele e a Dani muito parecido. E eu acabei torcendo muito pelo casal. E quando chegou na lua de mel, ele queria ter um relacionamento mais íntimo com ela, se é que vocês me entendem. E ela falou, não, não quero, porque tem câmera. E no meu Instagram, que eu sempre compartilho lá no meu Instagram minhas reações, então se vocês quiserem me seguir, tá bom? No meu Instagram eu falei, cadê o cara que queria mulher recatada? Porque mulher recatada é isso. Eu me incluo nisso, tá, gente? Eu falei lá no meu Instagram também. Em nenhum momento eu estava criticando a Dani, porque eu acho que se fosse eu na situação, eu faria a mesma coisa. Eu não conseguiria ter uma relação íntima, sabendo que tem várias câmeras ali me olhando. Eu não conseguiria real. Então, tipo assim, ele, não rolou, não sei o que, meio, que merda, né? Mas foi isso que você pediu, cara. Você pediu uma mulher assim, então, enfim, a hipocrisia, né? E só que o Dani vem melhorando bastante, e eu me apaixonei pela mãe do Dani, não é à toa que ela ganhou um prêmio lá no reencontro, e realmente é uma mãe que eu me espelhei muito, e que um dia tomara que eu seja assim também, que é muito difícil para uma mãe chegar para um filho e falar é menos mãe e mais Dani, que no caso, menos mãe, mais esposa. É muito difícil, gente, ainda mais quando você tem um vínculo com o filho, assim, único, porque o Dani foi criado por ela, o Dani não, né, não teve um pai presente. Então, cara, imagina você falar um troço desse. Porque, querendo ou não, eu entendi ali que o Dani sempre foi uma referência pra família, pro irmão sempre foi uma referência de pai, pra mãe sempre foi uma referência de companheiro, de que auxiliava ela em casa.
Então eu acho que o Dani foi melhorando muito comigo por causa disso. No caso do Valmir, eu me simpatizei com a avó dele, eu chorei muito quando falou no programa que a avó dele morreu. Eu me sensibilizei muito, porque era um sonho dele entrar com a avó dele. E a gente tem que separar as coisas, né, gente? E realmente ter uma perda dessa na família é muito complicado. Ainda mais ele naquele experimento, com aquele anseio de casar, e ela queria muito entrar com ele na igreja. Então, nessa parte eu me sensibilizei sim com o Valmir. Mas é aquilo, o Valmir ele nunca melhorava, ele só piorava, sabe? Teve outras cenas, teve outras coisas que eu não quero dar muito spoiler aqui pra vocês. Mas assim, o Valmir é o típico machista incurável. O Daniel, ele teve, eu acho que no reencontro eu tive certeza que o Daniel realmente reconsiderou tudo o que ele falou, que ele mudou tudo o que ele falou, até com a ajuda da Dani. Então, tipo, o Daniel foi isso. Cara, que teve uma fala errada, no momento errado, do jeito errado, tudo errado, mas que reconsiderou, pediu desculpa pra Paty ao vivo. E enfim, é isso, gente. Agora, um outro ponto que eu queria abordar aqui com vocês, muito importante, também é sobre o Valmir, né? Também é sobre o Valmir, que aconteceu no reencontro. Então, como eu falei pra vocês, o Valmir sempre foi pra mim, na minha opinião, uma pessoa que sempre buscou estar no programa, estar em destaque e visível no programa. E o programa realmente retratou isso. A Karen e o Valmir sempre estava no meio de alguma coisa, de alguma fala, de alguma conversa, de algum momento. E outros participantes não tiveram o mesmo espaço. E foram participantes que cativaram a gente com pouco tempo em tela. E no caso, a Karen, logo no começo, mostraram os participantes que ainda estavam casados. Porque todos casaram, gente. Não é muito spoiler, em geral ela deve ter falado isso na internet. Então todo mundo casou. E isso foi um recorde. Porque nunca teve tantos casamentos. Teve um casamento à cega, que eu acho que foi o primeiro, só teve 3 casamentos, eu acho. Então foi um recorde ter todo mundo casando. Então logo no começo a gente já sabia que eles não estavam mais juntos. Também por causa das fofocas que estava rolando aqui, que o Valmir entrou na casa com um relacionamento de 4 anos e que o casamento do Valmir tinha durado 2 semanas. A posição do Valmir foi dizer que sim, o casamento deles durou 2 semanas. Depois que eles casaram, gente, durou 2 semanas. E não, que ele não tinha uma namorada que namorava há 4 anos. Ele tinha uma namorada de 4 anos, mas disse que terminou antes de entrar no reality, né? E sobre o casamento deles ter durado 2 semanas, ele falou o seguinte, que é realmente o que parecia pra gente. Eu vou falar pra você. Aquela hora eu vi o Valmir falando na real. Ele falou, ele falou que até a lua de mel foi ótimo pra ele. Mas quando começou a parte da convivência, que é a parte onde o amor é colocado à prova. E eu falo isso, não é só em casamento à cega, é em qualquer casamento. A prova de amor que você dá pro seu companheiro é você viver com ele. É você estar na mesma casa, no mesmo ambiente, fazendo quase as mesmas coisas, tendo que suportar várias coisas. Essa é a prova real do casamento. Então ele fala que quando começou ali aquela convivência, ele já não estava tão feliz, a Karen já fazia coisas que chateavam ele. E aí a Camila falou, mas por que então na hora lá do sim ou não, você não falou não? Cara, eu fiquei saboreando esse momento. Então ele falou assim, ela falou sim, eu também falei sim, porque eu achei que poderia melhorar. Ô bem, se você não fala, se você não se comunica com seu parceiro, olha, você tá fazendo esse negócio aqui, tá me irritando num grau que você não tem noção. Então assim, a pessoa pode trabalhar aquilo, mas se a pessoa não sabe, ela vai ter o quê? Uma bolinha de cristal para adivinhar que você está incomodado, que você não está feliz? Então, tudo bem, foi isso que ele falou, o motivo do casamento ter terminado 2 semanas depois, né, da cerimônia. No caso da Karen, ela já jogou na cara dele, mano, mas foi uma surra. E quando ele falava, a plateia vaiava, só pra vocês terem noção da maravilha que foi isso. A Karen falou, não, eu realmente sentia que estava acontecendo alguma coisa, e fora das câmeras, ainda durante o confinamento, eu perguntava pra ele, tá tudo bem? Se fosse pra casar hoje, você falaria sim? Esse era o momento de falar, ó, Karen, eu falaria sim, mas a gente tem que trabalhar algumas coisas. Ou falaria não, porque a gente tem que trabalhar algumas coisas. Gente, você ser honesto com a pessoa. Então, tipo assim, não tinha aquilo, eu estou super apaixonadinho, a gente é super transparente. Não é, né, filho? E aí a Karen falou que como que foi o final, né?
como que ele terminou o relacionamento, que foi ele que terminou. Ela falou, não, a gente durou 2 semanas, aí no dia ele falou assim, pra mim ir embora da casa dele, que a gente podia ficar, tipo, distante até o dia de hoje, que é o dia do reencontro. Então, assim, é aquilo, a gente continua casado, pra todos os efeitos, a gente tá junto, aí no reencontro a gente fala que terminou, mas não diz como. Eu entendi isso, tá? E a Karen falou, não, bem, se eu for embora da sua casa, eu nunca mais vou voltar. Então foi aí que houve a separação de fato. Então, essa é mais uma prova que o Valmir queria ficar no programa. Agora sim, gente, teve momentos maravilhosos, teve momento muito emocionante, como da Tabata, que eu não vou falar, tá? Eu não vou dar muito spoiler aqui pra quem não assistiu ainda, que eu acho difícil, né, gente? Porque tô gravando hoje, um dia depois. Esse vídeo vai ao ar quarta-feira. Tô gravando segunda-feira, então vou correr na edição pra postar esse vídeo quarta-feira. Então, acho muito difícil, mas tem gente que trabalha, né, que tem vida, que não é igual eu, que fica dentro de casa, que não é igual eu, que fica dentro de casa o dia inteiro, né, gente? Eu nem posso mais trabalhar, mas é sobre isso. Então, se você não assistiu ainda, não vou dar tantos spoilers aqui. Teve outras coisas bem legais, mas teve momentos que eu fiquei assim, ó. Que é normal, né, gente? É normal, mas esse momento do Valmir, eu saboreei cada momento. Inclusive o momento que a Karen fala que sim, está namorando o Ítalo. Lembra do Ítalo? Então, ela está namorando ele. Ela falou depois de algum tempo. Porque, gente, só para vocês situarem, o reencontro é quase 1 ano depois do casamento, tá? Só para vocês se situarem no tempo. Então, durante esse tempo, eles não podiam falar com ninguém. Eles não podiam falar o que estava acontecendo, a não ser com a família. Eu acho que a Karen deve ter falado com a família dela. Mas no contrato não podia vazar isso, entendeu? Então, ela falou que depois de um tempo, ela mandou tipo, curtiu a foto do Ítalo e tal. Aí o Ítalo conversou com ela. Ela foi sincera, falou que o Ítalo falou um monte pra ela, coisa que ela precisava ouvir. E sim, eles estavam juntos, tá? Então, tipo assim, eu acho que já tinha meses que eles estavam juntos. E no final, gente, o Valmir ainda teve que ver, primeiro, ele se beijando, declarando namoro na frente dele, de todo mundo, ao vivo, e toda hora parava na cara do Valmir. E outra coisa também que o Valmir teve que assistir de plateia foi o Ítalo pedindo a Karen em casamento no final. Gente, que momento! Então é isso, gente, tá? Pra mim, o meu favorito do mês de junho com certeza foi Casamento às Cegas. Essa temporada foi perfeita. E é isso, é sobre isso, gente. Tá tudo bem, vamos evoluir. E o Valmir, que ele seja feliz, não vamos atacar ninguém. Gente, eu acho super desnecessário, uma coisa que eu não faço. Eu posso falar aqui sobre uma pessoa, não gostar de uma pessoa, mas jamais irei perder o meu tempo indo na rede social da pessoa falar qualquer coisa. Então vamos ser conscientes. Então é isso. Um beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Agora eu vou editar esse vídeo aqui, né? Porque, meu bem, pra postar quarta-feira, tudo bom. Tchau!